Donald Trump diz que o acordo de paz na Ucrânia é agora ou nunca, ao receber o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na Casa Branca. O presidente francês Emmanuel Macron faz visita de Estado de 2 dias a Portugal para reforçar laços bilaterais e apelar à unidade europeia. Acordo sobre terras raras entre Ucrânia e Estados Unidos é encarado como o primeiro teste diplomático na nova relação entre Kiev e a administração Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que as conversações para pôr fim à guerra na Ucrânia estão a avançar rapidamente. As observações foram feitas quando Trump recebeu o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na Casa Branca para discutir os esforços de paz em curso. President Trump, can you get a peace deal done in Ukraine? Yes. How confident are you, sir? Trump diz que a sua equipa está a manter contactos estreitos com Putin e Zelensky para explorar formas de pôr fim aos combates. O presidente diz que o âmbito em que um acordo pode ser implementado é muito limitado no tempo e acrescentou que ou acontece muito em breve ou não acontece de todo. We're working very hard to get that war brought to an end. I think we've made a lot of progress, and I think it's moving along pretty rapidly. And I want to thank all of the people that are here that have been working on it. And we'll let you know what happens. It'll either be fairly soon or it won't be at all. Starmer manifestou a disponibilidade do Reino Unido de enviar tropas para a Ucrânia que possam garantir a segurança em qualquer potencial acordo de paz. O primeiro-ministro britânico diz que o acordo não pode recompensar o agressor, o que disse abriria um precedente perigoso. There's a famous slogan in the United Kingdom from after the Second World War. That is that we have to win the peace. And that's what we must do now. Because it can't be peace that rewards the aggressor or that gives encouragement to regimes like Iran. We agree history must be on the side of the peacemaker, not the invader. Trump encontra-se com Zelensky esta sexta-feira na Casa Branca para assinar um acordo sobre minerais. Diplomatas russos e norte-americanos reúnem-se em Istambul esta quinta-feira para discutir o funcionamento das respectivas embaixadas em Moscovo e Washington. Uma segunda ronda de conversações que se segue às estabelecidas entre os dois países na Arábia Saudita na semana passada, marcando uma mudança na política externa dos Estados Unidos sob a liderança de Trump. Durante as conversações, Moscou e Washington concordaram em começar a trabalhar no sentido de pôr fim à guerra na Ucrânia e em melhorar os laços diplomáticos e económicos entre ambas as partes. Algo que inclui a reposição dos efetivos nas embaixadas que foram duramente afetadas nos últimos anos pela expulsão mútua de diplomatas e outras restrições. Um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Ankara confirmou que a Ucrânia não constará da agenda desta ronda de conversações. Em causa reuniões que servem de preparação para o eventual encontro entre Trump e Putin. A última vez que os líderes dos dois países estiveram frente a frente foi na cimeira do G20 em Osaka em 2019. A situação na Ucrânia com a tomada de posse de Donald Trump é um tema sempre presente nesta visita de Estado de 2 dias que o presidente francês Emmanuel Macron está a fazer a Portugal. Macron e a mulher Brigitte foram recebidos por uma forte chuva na capital, Lisboa. Macron foi depois recebido pelo homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa e encontrou-se também com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Macron esteve antes nos Estados Unidos com Trump. Je confirme qu'en tout cas, il le recevra demain si les choses vont bien et je m'en félicite et c'est une très bonne chose. Et j'essaie de toujours être là pour en effet faciliter les choses, mais l'Ukraine c'est en effet un combat pour nous qui est important, c'est le combat pour le droit international, pour la souveraineté et puis c'est le combat pour la sécurité des Européens. Et il est existentiel pour nous. Et donc c'est important que le président Zelensky puisse expliquer aussi au président Trump ce qui se joue chez lui. Macron visita o Porto no segundo dia desta viagem. O presidente francês assina uma série de acordos que abrangem questões políticas, económicas e de segurança. O primeiro dia da visita de Estado terminou com um jantar no Palácio da Ajuda.
Numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, aqui em Lisboa, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, congratulou o presidente francês pelo trabalho desenvolvido nas últimas semanas em contexto internacional para dar passos positivos em direção à paz na Ucrânia. Emmanuel Macron não falou da situação no leste da Europa, mas referiu que os valores partilhados, como o multilateralismo, estão a desmoronar-se num mundo cada vez mais fragmentado. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. O acordo sobre terras raras entre a Ucrânia e os Estados Unidos é o primeiro teste diplomático para Kiev e Washington, explica Yulia Pavitska, da Escola de Economia de Kiev. A atual administração norte-americana tinha dito que pretendia alcançar a paz através do poder. Kiev só não esperava que fosse o poder sobre a Ucrânia em vez de Moscovo. And nobody actually could foresee the scale, how it will turn with this deal, and that what deal we receive to be signed is a completely barbaric deal that just is supposed to force Ukraine to give all the sources, to turn all the aid that was previously provided in terms of grants to the loan. Unexpectedly, the first draft was not in favor of Ukrainian interest and was questioning the Ukrainian sovereignty. O acordo a assinar não deve perturbar ou violar qualquer entendimento existente entre a Ucrânia e a União Europeia. I believe that for now it's important that this high-level agreement that was now sent to US has the separate line that it shouldn't be contradicting or violating any agreements or anything that was already signed with EU. Also, I believe that likely this note that the whole agreement needs to be ratified in the parliament. It's also kind of a security helmet for us because we have parliament that also won't vote just for like some weird agreement that will be contradicting all the other legislation we have towards EU. O acordo a ser assinado entre Ucrânia e Estados Unidos deverá incluir as garantias de segurança nas quais Kiev tem insistido e que Volodymyr Zelensky tenciona abordar com Donald Trump na sua reunião na Casa Branca na sexta-feira. In recent days, many people have gathered outside the Gemelli Hospital where the Pope is being treated to offer their support and prayers. They light candles, leave cards, drawings, or simply stand in solidarity. A daily prayer is being held here every afternoon. We spoke to some of them. Let's take a listen. Venire qui per me è come per essere in questa stanza con lui, perché il Papa è una persona semplice, che ama i poveri, chi è vicino alla gente semplice e ci ha insegnato per essere così, per andare a periferia. Lo so, ho fiducia che il Dio ascolta la nostra preghiera, che lui guadagna la salute per continuare il lavoro che lui ha già cominciato. È una situazione chiaramente di apprensione e in cui comunque si è sentita, io ho percepito insomma la vicinanza al papato in questo momento e quindi sono ritenuto opportuno partecipare ai momenti di preghiera perché oltre che personali anche pubblica, perché è una forma di vicinanza anche di dimostrazione di attenzione e amore della Chiesa per il papato in questo momento. Anche il gesto, anche in questo momento di dolore, di chiamare per esempio la parrocchia a Gaza sia una cosa molto commovente. Francesco è stato presente perché mio padre è stato un emigrante in Argentina all'epoca di Perón, era uno di quegli italiani che è partito in quarta classe e è andato giù, quindi l'Argentina è una seconda patria per me. È stato presente perché mi ricordava mio padre. Giorgia Orlandi for Euronews at Gemelli Hospital in Rome. Apesar do declínio democrático registado a nível mundial, uma análise recente mostra que a democracia europeia está saudável. Dos 10 países mais democráticos do mundo, 9 situam-se na Europa, sendo que metade deles são países nórdicos e a Noruega, Nova Zelândia e a Suécia lideram a lista. Neste ranking, os países são divididos em 4 tipos de regimes políticos:
democracias plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários, sendo que nenhum país europeu está classificado nesta última categoria. Com uma pontuação de 8,38 numa escala de 10, a Europa Ocidental tem o índice de democracia mais elevado do mundo. No entanto, o relatório refere um descontentamento geral entre os eleitores que alimenta os partidos antissistema. In Europe in 2024, the score edged up slightly. And of course, we know we had a number of elections in Europe, and most all of the countries in Europe are rated either full democracies or flawed democracies. O relatório destaca ainda algumas mudanças dignas de registro. Com uma pontuação de 7,99, França passou de uma democracia plena a uma democracia imperfeita, na sequência da instabilidade política causada pela dissolução da Assembleia Nacional, pelas eleições antecipadas e pela queda do governo de Barnier. So it was really this functioning of government that brought France down just below that 8% mark. So I don't think it's an irredeemable situation for France to move back above that number 8 marking if they can improve the functioning of government over the course of the next year. Em sentido contrário, Portugal, Chequia e Estónia passaram de uma democracia imperfeita a uma democracia plena. In Portugal, we saw an improvement in 2 areas, functioning of government and political culture. And that's really what brought Portugal's score back just above that 8% mark. Numa escala de 1 a 10, o índice de democracia baseia-se em 5 critérios: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política.